Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. O texto principal dessa proposta, que reconhece o transporte de passageiros via aplicativos, foi aprovado por unanimidade. A polêmica esteve nas emendas, ou seja, na verdade, nas tentativas de mudança do texto principal, que acabavam endurecendo algumas exigências mínimas que os municípios vão ter que exigir aí dos motoristas e de quem prestar esse serviço por aplicativo de transporte. Na prática, essas emendas mudaram significativamente aí o projeto, endurecendo aí o funcionamento de aplicativos como o Uber, o 99 e o Cabify. Por exemplo, esse projeto, ele reconhece que existe o transporte individual de passageiros via aplicativo, e essa parte foi a parte aprovada por unanimidade, como eu falei, Marcelo. E as outras votações que foram feitas a pedido do PT, estabelecendo aí regras um pouco mais duras, elas determinavam, por exemplo, que esses aplicativos eles prestam um serviço público, ou seja, a prefeitura precisa dar a permissão, e também estabelece algumas exigências para os motoristas, por exemplo, que o carro, ele deve ser dono do carro e o carro deve ter um limite de idade, por exemplo, e assim como ele também vai precisar de uma autorização da prefeitura para rodar. Eu estou aqui com o autor do projeto, o deputado Carlos Zaratini, do PT paulista. Deputado, o senhor esteve à frente desses pedidos de modificação do projeto, e eu queria perguntar para o senhor por que essas modificações eram necessárias. Essas modificações eram necessárias exatamente porque o plenário decidiu, como você falou, por unanimidade, atribuir às prefeituras o poder de regulamentar o funcionamento desses aplicativos. E alguns trechos do projeto, na prática, eles retiravam essa condição. Então, o que nós tratamos de fazer foi adequar o texto àquilo que é o ponto principal, que as prefeituras vão poder regulamentar esse serviço como um serviço público e não como um serviço privado. Serviço privado é aquele que a gente faz entre uma pessoa e outra sem cobrança, é uma relação pessoal, uma relação que não tem maiores consequências econômicas e sociais. Já um serviço público é um serviço prestado por milhares de motoristas para milhões de pessoas. Então é necessário que haja regulamentação, autorização e fiscalização do poder público. Agora, várias pessoas que defendiam o projeto original que foi colocado em votação falam que essas aprovações, na verdade, na prática, podem inviabilizar o funcionamento desses aplicativos de transporte. Isso procede? Olha, do jeito que vem funcionando, esses aplicativos com certeza não vão funcionar mais, porque esses aplicativos eles recrutam milhares de motoristas, que todos podem trabalhar ao mesmo tempo, isso rebaixa o rendimento dos motoristas, dos próprios motoristas dos aplicativos, e mantém a arrecadação desse aplicativo, porque ele ganha 25% sobre cada viagem. Então isso não vai acontecer mais, vai haver uma limitação, os municípios vão estabelecer regras e esses aplicativos vão trabalhar de acordo com essas regras municipais. Cada cidade uma característica, cada cidade um prefeito, o prefeito vai cuidar disso e não vamos ser nós aqui em Brasília que vamos resolver essa questão. Agora, com certeza nós vamos ter um serviço que vai ter uma continuidade ao longo do tempo maior do que eles podem ter se não tiverem regulamentação. Eu me lembro de quando existiam os pirueiros clandestinos, que no início era uma maravilha, o povo adorava. Só que depois de 2, 3 anos, aquilo degradou numa tal forma que foi necessário que as prefeituras acabassem intervindo e impedindo de continuar um serviço que muitas vezes era operado até por pessoas ligadas ao crime organizado. Então, nós não queremos que isso aconteça, nós queremos segurança para a população, serviço de qualidade e o mais barato possível. Muito obrigada, deputado Carlos Zaratini, autor do projeto. Eu repasso agora as perguntas para o relator da proposta, que foi o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Deputado, o senhor costurou muitos acordos antes de colocar a proposta em votação. Esse texto que vai sair da Câmara, ele realmente resolve a disputa que tem entre taxistas e motoristas de aplicativos? Se o texto tivesse sido aprovado, aquele que foi acordado entre as bancadas e as categorias, sim, mas o resultado final, na minha opinião, vai agravar a crise entre os dois segmentos de trabalhadores e vai, inclusive, criar dificuldade para o usuário. No momento que você fala em veículo de aluguel, você está falando em placa vermelha para os veículos que usam dos sistemas de aplicativo. No momento que você fala de autorização prévia, se essa lei fosse sancionada hoje, estaria interrompida a prestação de serviço nas cidades brasileiras para os aplicativos de transporte. Então, o que a gente está falando aqui
poderia, no primeiro lugar, interromper o serviço. No segundo lugar, você vai, o que a gente tem chamado taxizar o serviço do aplicativo, ou seja, você vai transformar esses aplicativos hoje que prestam serviço à população em produtos similares ao do táxi. Então ele vai ter que colocar a placa vermelha, ele vai ter que atender as mesmas características do táxi. Na prática isso não vai ser bom, inclusive para os taxistas. Na minha opinião, eles vão ver lá na frente o grande erro que estão cometendo em apoiar essa proposta, porque você vai ter uma ampliação do tamanho da frota de táxi e não a concorrência e o direito de escolha do usuário e do cidadão. Eu espero que o Senado reveja as modificações que foram feitas, que o texto original seja aprovado, porque aí sim nós vamos ter uma regulamentação geral aqui feita no Congresso Nacional, mas vai caber aos municípios estabelecer a regra específica. Da maneira como ele está colocado, até que o município faça a sua regulamentação, o sistema de aplicativo está proibido. Então isso não é bom para as nossas cidades, não é bom para o usuário, não é bom para o consumidor. A gente sabe que mais de 90% da população brasileira aprova o sistema de aplicativos de transporte. E nós vamos poder inviabilizar esse sistema. Eu espero realmente que haja tempo para a gente debater esse assunto no Senado e de que ele não venha a ser aprovado com esse formato. Com esse formato é muito ruim e vai aumentar o conflito, porque agora a briga entre motoristas de táxi e motoristas do sistema de aplicativo, ela vai crescer nos municípios. Nas cidades eles vão brigar pela quantidade de veículos que serão autorizados, vão autorizar quantos, qual é a regra de autorização. Então você hoje tinha um sistema que funcionava, você começa a criar agora dúvidas e você cria realmente dificuldades para o sistema nos próximos meses. Eu acho que foi muito ruim a aprovação da maneira como se deu. No caso, como ficou, se o município resolve, por exemplo, não regulamentar, como é que ficaria? No meu entendimento, se ele não regulamenta, não tem a placa privada, não tem autorização, o sistema não pode rodar, você inviabiliza o sistema. Então os municípios vão demorar para fazer essa regulamentação, você no primeiro momento termina inviabilizando o sistema, além de você prejudicar a legislação que já existe. São Paulo tem lei sobre o sistema de aplicativo, o Distrito Federal tem lei sobre o sistema de aplicativo, mas ela não está em acordo com a legislação federal. Então você teria inclusive que fazer revisão naquelas regiões, naquelas cidades, naqueles estados que já resolveram o problema. Então acho que é um retrocesso. Enquanto o mundo todo está olhando para frente, o mundo está recebendo as novas tecnologias e as novas oportunidades de trabalho, o Brasil, com 13 milhões de desempregados, está olhando para o passado, está querendo que a gente volte à década de 80, à década de 70 talvez, no que se refere a transporte urbano. Infelizmente, o Brasil agora está junto com a China, que é um país conhecido pela falta de democracia e que bloqueia aplicativos, é o país que conseguiu bloquear a utilização desses aplicativos. Nós não chegamos a bloquear, mas nós estamos perto de inviabilizar o sistema. Por isso que é muito importante a participação do Senado. Tá certo, muito obrigada, deputado Daniel Coelho, que foi relator da proposta.